Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Como de costume, a gente começa falando primeiro sobre o cenário local. Tivemos aí uma semana de forte volatilidade nos mercados, não só aqui no Brasil, mas mundo afora também, né? A gente vê o pessimismo aumentando um pouco nos mercados lá fora. No entanto, aqui no Brasil, o Ibovespa ele se mostrou bastante resiliente, acabou avançando 1,46% na semana passada, cotado aí a 108.487 pontos. Destaque aqui no Brasil, né, a gente teve o TCU aprovando a segunda etapa do processo de privatização da Eletrobras. Com essa aprovação, abriu caminho agora para uma operação de capitalização da companhia. A intenção do governo é que isso se conclua até final de agosto desse ano, tá? É, a decisão ela encerra um processo que foi inaugurado em 2018, ainda no governo Michel Temer, e se concluída será a primeira privatização do governo Jair Bolsonaro. Na parte de política, a área econômica do governo ele prepara um bloqueio de ordem de 10 bilhões de reais em despesas no orçamento de 2022. Esse bloqueio seria para acomodar despesas com reajuste no salário dos servidores, aumento no salário da Polícia Federal e nos subsídios agrícolas, tá? Apesar da promessa de aumento dos servidores, as pressões das categorias continuam a crescer com novos anúncios de greves. Passando para o cenário internacional, a gente vê os principais índices aí performando de forma negativa, né? Começando por Estados Unidos, a gente teve o S&P fechando a sétima semana seguida de queda, né? Já engatando aí o que seria se concretizando um bear market, perdão. É, isso tudo causado principalmente pelas perspectivas de crescimento econômico global e risco de recessão nos Estados Unidos. A gente teve grandes varejistas como a Walmart e a Target reportando resultados do primeiro trimestre de 2022, alertando aí para pressões de custos crescentes e confirmando temores dos investidores sobre o aumento da inflação, né? Isso se refletindo aí diretamente no varejo americano. As empresas indicaram aí forte pressão de custos proveniente aí do preço de aumento dos combustíveis e uma demanda mais reduzida por parte dos consumidores, principalmente por itens discricionários, tá? No entanto, a gente teve divulgação de dados de vendas no varejo em abril, na semana passada, né? E o número surpreendeu o mercado, ele veio bem acima aí, do que o mercado esperava, dando uma expectativa aí de possível melhora no cenário agora para esse segundo trimestre, tá? Já na China, o Banco Central ele anunciou a redução da taxa de juros de referência para empréstimos de longo prazo, né, a chamada LPR, né, Loan Prime Rate, de 5 anos, e acabou recuando aí de 4,60 para 4,45%, é o seu maior corte aí desde 2019, tá? Há expectativas também de mais medidas monetárias e fiscais para estimular a economia chinesa. No campo da política, né, o presidente chinês, o Xi Jinping, ele discursou reforçando a política de Covid zero na China e pedindo que outros países tomem medidas mais duras contra o coronavírus, né? A gente vê a China sofrendo bastante aí com relação ao coronavírus aí nesses últimos meses. No entanto, os moradores de Xangai eles foram liberados a sair para fazer compras de mantimentos pela primeira vez em quase 2 meses, né, dando indício de uma flexibilização nas políticas de restrições, né. Vamos ver como é que vai se comportar daqui em diante. E a parte de fundos imobiliários, a gente teve o IFIX aí tendo uma semana de alta, né, subindo 0,46%, sendo impulsionado aí pelos ativos logísticos, lajes corporativas e shoppings, tá. Acho que o grande destaque da semana ficou por conta da CVM, que reconheceu a distribuição de dividendos do fundo imobiliário Maxi Renda ser regular, né, ser autorizado essa distribuição. No começo do ano a gente teve uma série de questões com relação a isso, né? A gente teve problemas aí dizendo que o fundo não estaria tendo lucro, e aí de fato a CVM agora ela julgou o processo, né, e dizendo que os fundos eles podem sim, auferir e distribuir dividendos desde que tenham lucro
lucro caixa, né? Antes seria necessário ter o lucro contábil para poder distribuir, esse que foi o grande impasse, e aí a CVM, então, acabou aceitando essa distribuição de lucro caixa, podendo seguir com a distribuição normal do fundo, que foi positivo aí para o mercado, tá bem? Dando sequência, então, a gente chama agora o Leandro para comentar um pouquinho de moedas aqui para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia. Eu não lembro de ter um slide tão vermelho assim há um espaço de tempo de 6 meses, sei lá, né? A gente está vendo uma correção gigante em cima do real, a valorização do real em cima do dólar, né? E frente ao euro e frente à libra também, tá? Basicamente isso se deu na verdade, pela desvalorização geral do dólar frente a todas as moedas do mundo, tá? Então, teve muitas declarações de bancos centrais do mundo inteiro, inclusive, apesar de ter, né, a declaração do pessoal do Banco Central Europeu e do pessoal da Inglaterra, que na Inglaterra ainda vão subir juros, né? Então estão começando a subir juros, eles bateram recorde de inflação, chegando a expectativa de 9% ao ano na Inglaterra. Gente, é muita inflação. Então agora parece que começaram a acordar e agora tomaram uma postura um pouco mais hawkish, né? Para começar a subir juros, que a inflação na Europa está preocupante, tá? Analistas falam aqui que basicamente a queda do dólar está em cima de um sell-off, na verdade, do mercado dos Estados Unidos, né? Então, os investidores têm buscado outras bolsas, né? Enfim, isso fez o enfraquecimento do dólar frente a todas as moedas, como mostra o DXY, né? O DXY aí caindo 1,38, tá? Essa queda aí, ela não se deu desde fevereiro, se eu não me engano, tá? Pelo que está aqui na matéria. Então, estamos vendo um enfraquecimento de dólar. Será que a gente entrou num ciclo de dólar baixo, de dólar fraco, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, né? E olho também que todos os bancos centrais estão subindo juros e o Banco Central Chinês, como bem disse o Gustavo, está caindo juros, tá? Eles reduziram aí o corte de juros para empréstimos de 5 anos, né, de 4,60 para 4,45. China descendo juros, mundo inteiro subindo. Fica a dica aí para vocês, tá? Então, basicamente no cenário esse, a gente vê todo mundo preocupado com a inflação, principalmente a Europa, que parece ter acordado. No campo das criptomoedas, aqui no Bitcoin e o Ethereum, a gente vê uma volatilidade até que razoável, né? E girando aí por volta dos 28 mil pontos, 28 mil dólares, na verdade, que é onde fica aquela resistência que os analistas tanto falam, né? Então, se já tem analista falando de Bitcoin 20 mil dólares, já tem analista falando de Bitcoin voltando aos patamares que estava antes, né? Então, precisamos esperar para ver como é que vai se comportar. O que a gente pode falar é que teve um baita de um sell-off aí no meio dessa semana, com ainda tentativas de tentar estabilizar a moeda, a stablecoin pareada com a Terra Luna, tá? Então, a gente ainda tá vendo reflexos da Terra Luna aqui no mercado de criptos, e Ethereum segue ainda com a expectativa de atualizações desse ano. Inclusive, já tem analista falando que Ethereum vai passar o valor de Bitcoin esse ano, hein? Não sei, vamos ver o que vai acontecer, né? Esses analistas de cripto são todos sensacionalistas, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas também não duvido não, né? A volatilidade que anda, o negócio é bem intenso aqui nas criptos, tá? Então, olho nisso, inflação, olho na volatilidade e boa semana. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência, então, chamar o Alipe para comentar um pouquinho das commodities agrícolas para a gente. Bom dia, Alipe. Opa, bom dia, beleza? Beleza, pessoal? O mercado de commodities agrícolas aí, principalmente grãos, né, soja e milho, responderam bem nessa última semana. Os preços subiram aí na soja de 11 a 14 pontos nos principais contratos lá em Chicago.
o julho ficou negociando na faixa dos 17 dólares o bushel, e o agosto por volta de 16, um preço bastante alto. Segundo a consultoria Brandalize Consult, parte das altas se dá por um ajuste de posições com os fundos que venderam posições em trigo e comprando soja em Chicago, né? Não sei se vocês viram os noticiários, mas o trigo subiu bastante. Então, esses fundos que estavam com posições montadas acabaram desmontando nessa última semana e migrando para a soja, né? Do mesmo modo, essa baixa que teve no dólar aí que o Leandro demonstrou, frente ao real, ele ajuda também o avanço dos futuros, né? E com o dólar em queda, aqui no Brasil, o produtor rural não quer vender, então ele meio que fica no 0 a 0 aqui para o produtor que acaba não vendendo a sua produção, tá? De um lado, os fundamentos para o soja continuam positivos, né? Seguem dando suporte aos preços, se dividindo entre clima nos Estados Unidos e estoques bastante apertado, e a demanda dando sinais de melhoras nos últimos dias. O foco também ainda está sobre o humor do mercado financeiro e os temores sobre o rumo da economia global, guerra entre Rússia e Ucrânia, que está perto de completar 3 meses, né, mantendo as cadeias de suprimento bastante desorganizada, continuidade dos lockdowns na China, né, apesar da possibilidade de algumas medidas aí que podem trazer relaxamento nessa postura. Já em relação ao milho, o estresse do movimento comprador, ele foi se amenizando ao final da semana, à medida que o risco de geada foi diminuindo, levando a saca em Campinas a faixa dos 89,50 no mercado físico. Na B3, aqui demonstra que os contratos fecharam em alta, né, com uma alta de 6,14, negociada a R$ 92 a saca. Tá? Já em relação ao boi gordo, tivemos uma queda de 1,17 no semanal. Apesar do momento de maior oferta de animais prontos para abate, né, a semana encerra com esses ajustes negativos. Com isso, o animal seguiu sendo negociado na faixa de R$ 305 no mercado físico, e na B3 o movimento de desvalorização com uma queda de 1,17, negociando a R$ 313 arroba. O mercado de boi gordo ele confirmou as expectativas anteriores, né, que o atacado paulista enfrentou redução devido à demanda retraída por parte dos consumidores, né, e esse aumento aí da oferta que a gente está passando, que é um momento sazonal. Já o café, uma alta de 0,94, a semana foi bastante marcada aí pelos riscos climáticos para a commodity, né, essa passagem de uma onda de frio foi confirmada, conforme as previsões anteriores da semana passada. Na última sexta-feira, ela amanheceu gelada no centro-sul do Brasil. O setor produtivo ele está em alerta, né, com a atuação dessa massa de ar frio desde o início da semana passada. As geadas foram registradas, pontuais em relação ao café, e parece ter sido, assim, causado impactos bastante severos aí na produção de café, tá? Os preços registraram essa alta aí de 0,94, né, negociada a $268 a saca. Esse risco climático parece que passou aí para as próximas semanas, então diminuiu a preocupação com essa geada no Brasil, né? Então a tendência é que o setor continue de olho nas condições climáticas e que o preço também avance, segundo analistas. Beleza, Gustavo? Beleza, pessoal? Bom dia a todos. Valeu, Lítio, obrigado. Dando sequência, então, chamar o Diego para comentar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavão. Bom dia a todos, pessoal. Vamos lá, começando pelo petróleo Brent. A alta semanal teve como os principais fatores, né, a proibição aí da União Europeia ao combustível fóssil russo, né, que a gente já vem falando há algumas semanas, bateram o martelo aí com mais uma rodada de sanções, né, e essa flexibilização já foi falada pelos amigos aí dos lockdowns lá na China, né, contra essa política Covid-0, acabaram pesando mais ainda do que os temores da desaceleração global de crescimento, né. Então, por um lado, aquele cabo de guerra, né, esse temor da desaceleração puxa, né, para baixo a questão de possível demanda, mas o momento aí do curto prazo, com a proibição da União Europeia ao petróleo russo e essas começo da flexibilização, ainda que leve, né, da China, fez com que o mercado ficasse bem otimista, e o mercado de energia espera que a retirada dessas flexibilizações aí do coronavírus façam que aumente realmente a demanda na China, né, principalmente em Xangai, como já foi dito. Lembrando que a China é o maior importador de petróleo do mundo, tá?
Já o minério de ferro fechou a semana com 1% de alta, né? Começou a semana em baixa, mas depois de quarta-feira aí teve uma ascensão, né? Então as referências, os contratos futuros de minério aí nas bolsas, principalmente da Aliança e Singapura, tiveram essa alta semanal. A China cortou, né, a sua taxa de referência para hipotecas, né? O Leandro comentou também aí sobre as cortes de juros, né, na China, e essa questão das hipotecas, que é basicamente aumentando a esperança do maior apoio para revitalizar a economia chinesa mesmo, né? O objetivo basicamente é incentivar o mercado imobiliário. Lembrando que esse ritmo, o ritmo do crescimento da China, né, o país asiático aí, ele é um grande balizador para a economia global. Então, isso foi visto positivamente aí em relação ao minério de ferro. Tivemos essa alta semanal. E o ouro, né, uma alta de quase 2% na semana, né, após as 5 semanas de quedas consecutivas, né, basicamente aqueles dois concorrentes diretos do ouro, né, digamos assim, o índice dólar e os treasuries norte-americanos, né, tiveram uma considerável queda nessa semana, né, então isso contribuiu bastante para que essa alta de quase 2% no ouro, né, o Leandro comentou aí da queda do DXY, né, que é o índice dólar, e também tinha falando algumas semanas dessa alta forte, né, dos bonds norte-americanos, principalmente o T10, que é a maior referência mundial, e a semana deu uma boa arrefecida, né? Então isso contribuiu muito para que o ouro tivesse uma semana de ascensão. Pode passar o slide, por favor, Gustavo. Falar agora nossos juros futuros, né? Então, como também tá claro aí no slide, né? Juros futuros encerraram a semana em queda, né, por uma soma de fatores, né? Vou até ser um pouco redundante aqui, e repetitivo às vezes, mas aqui, enfim, entre elas a queda do câmbio, que o Leandro comentou, essa redução das taxas dos títulos soberanos, né, os treasuries nos Estados Unidos, e a recalibragem nas expectativas de inflação à espera, principalmente essa aprovação da lei complementar, né, essa PLP, para limitar o ICMS em 17% nos combustíveis, né, na energia elétrica, telecomunicações e transporte. Então o governo está com essa questão política aí, se isso realmente for limitado momentaneamente, né, vai ter um prazo, é lógico, para isso, isso certamente vai refletir na inflação esperada nos próximos meses e anos, tá? A curva de juro real, né, na qual a gente reflete as taxas dos títulos Tesouro IPCA, apresentou também leve fechamento em comparação à semana anterior, com exceção dos vértices mais curtos, né, que a taxa pré acabou abrindo um pouquinho. Basicamente, o movimento em relação a essa expectativa de inflação menor no curto prazo, né? Então, a inflação implícita aí deu uma arrefecida também, de acordo com esses cenários. Vou só fazer um overview também, os colegas já comentaram, mas vou reforçar algumas coisas que realmente acabam, de fato, refletindo aqui da nossa curva de juros, né, que a nossa reflete a expectativa tanto local quanto global, né. Então, os dados aí da atividade econômica dos Estados Unidos divulgados na semana indicaram que o segundo trimestre começou com um forte impulso, né, então bem mais forte que o esperado. A produção industrial e as vendas do varejo nos Estados Unidos aumentaram bastante em abril, e esse resultado, digamos que amenizou esses temores, né, que o pessoal vem falando tanto dessa possível recessão aí de curto prazo, fazendo com que isso desse uma tranquilizada no mercado, né. Já falando um pouco lá da guerra, né, no leste europeu, ocorreram novas sanções, como eu comentei, entre os vizinhos, né, russo, e essa entrada aí de alguns países na OTAN, né, como a União Europeia propôs a proibição total na fase de importação de petróleo, como também já comentei, por 6 meses, isso foi batido o martelo, enquanto aí o presidente russo, né, Vladimir Putin, sugeriu, digamos, uma aceitação da Finlândia e da Suécia, né, tava um temor aí que isso poderia até agravar mais ainda a questão da guerra e esses países serem também alvos, digamos assim. Ele sugeriu uma aceitação, sinalizando basicamente que a guerra vai ficar restrita à Ucrânia, né. E falando um pouco do Reino Unido, nosso amigo Leandro já comentou, eu vou reforçar que é um dado bem relevante. A inflação do Reino Unido saltou para 9% em abril, né, um acumulado dos últimos 12 meses. Realmente é o seu maior nível desde 1982. Eu sei que tem uma boa parte de pessoas que estão nessa reunião que nem tinham nascido, né, em 82, né. Então, esse aumento vertiginoso aí, principalmente nas contas de energia domésticas, tá, pessoal? Então, realmente tá assustando como um todo. A energia está sendo falada, não é só no Brasil, não. Tem um problema de energia, custo de energia, combustível. Lá o mundo inteiro realmente está sentindo na pele, tá? Os países ricos e desenvolvidos, tá? E para fechar a parte europeia ali na zona do euro, a inflação também ficou em 7,4, né, no acumulado aí, nos últimos 12 meses, fechamento de abril, basicamente também impulsionado pelo aumento dos custos de combustível e alimentos, né? E a China também indicou essa intenção de aliviar esse bloqueio
parcial da política do Covid-0. O plano é basicamente reabrir as lojas físicas em fases, né, graduais, após esses dados animadores de Xangai, que não relatou novos casos de Covid na quarentena, né? E lembrando que os dados da atividade chinesa ficaram muito abaixo da expectativa, né? Então isso realmente assustou, aí, digamos, o governo chinês, fazendo com que ele talvez flexibilizasse um pouco antes do que o esperado essa política do Covid-0. E aqui no nosso Brasilzão, o BTG também ele elevou a nossa projeção de IPCA fechamento de 2022 de 8 para nada mais, nada menos que 9,2, né? Então, aí estamos chegando na parte dos 10, a projeção para esse ano. E para 2023 também teve um aumento de 4 para 4,3, né? Então, números aí realmente bem preocupantes, mas digamos que bem em linha a global e aos países desenvolvidos, né? Então, estamos aí praticamente junto com os Estados Unidos, né? Quem diria? Já falando para essa semana, que a gente vai esperar de destaques internacionais, né? Serão aí basicamente a ata, né? Da política monetária dos Estados Unidos, né? O deflator de consumo pessoal dos Estados Unidos, que é o PCI, né? Que digamos que seria o índice aí preferido dos economistas lá e analistas, né, de inflação nos Estados Unidos, o PIB da Alemanha e dos Estados Unidos também referente ao primeiro trimestre, então informações bem relevantes, tá, pessoal? E no Brasil a gente vai ter a prévia da inflação de maio, que é basicamente nossa IPCA 15, e a criação de vagas formais de abril pelo CAGED, né? Relatório também mensal da dívida pública e arrecadação fiscal federal de abril, que deve vir com dados bem positivos. E do lado político, só reforçando o que eu comentei, que vai ser essa discussão de teto de ICMS para combustíveis e energia, né? Algo que realmente vai impactar fortemente, tanto na arrecadação para um lado para o governo, mas por outro lado também para, digamos assim, auxiliar a segurar de fato essa inflação que vem cada vez mais forte. É isso aí, pessoal. Boa semana a todos.